Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos então para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Essa semana nós estudamos a lição 11 e tem como título Conflito Eminente. O verso para memorizar está em João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para não sermos enganados e confundidos, nós precisamos estar na palavra de Deus, porque ela é a única fonte de verdade. E a lição aqui começa dizendo, a respeito das várias conspirações, teorias das conspirações, que as pessoas fazem a respeito da marca da besta, É um tema que a pessoa que não é nem religiosa, ela fala sobre isso. As pessoas acham que é um chip, outras pessoas já pensaram que era uma outra coisa. Então, cada momento da história da humanidade, cada nova tragédia, ou quando a nova tecnologia aparece, as pessoas começam a criar ali, então, as suas teorias a respeito da marca da besta. Mas a Bíblia também nos explica sobre esse tema, para que nós não sejamos confundidos. Ela nos dá a orientação exata do que seria essa marca da besta. E também explica para nós, sobre essas duas bestas que o Apocalipse fala, uma que emerge da terra e outra do mar. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho essa semana. Na parte de domingo tá assim, o conflito final de Apocalipse. As mensagens do Apocalipse, ela é muito mais do que símbolos enigmáticos, bestas, imagens estranhas. Fala de verdades eternas para os últimos dias. O conflito entre Cristo e Satanás, iniciado no céu, será então concluído. E o conflito gira em torno de adoração. Esse é o principal ponto. Quando se fala do grande conflito, ele envolve adoração. Existe um dia de adoração, e nós já estudamos sobre isso. E Satanás tenta enganar as pessoas com um dia falso de adoração. Existe uma maneira de adoração. Deus estabelece ali regras de como ele deve ser adorado. Então, Satanás tenta sempre, ao longo da história, manipular, mudar, alterar e enganar as pessoas sobre o tema de adoração. E o Apocalipse fala de adoração. No Apocalipse, adoração e criação estão indissoluvelmente ligadas, ou seja, não tem como separar, elas estão unidas. Apocalipse 14:7 nos chama a adorar o Senhor da criação. Em contraste com a teoria da evolução, que tem conquistado o mundo nos últimos 2 séculos, o sábado é um lembrete da nossa identidade. Reforçamos sempre que somos criados e que o Criador é digno de lealdade e adoração. Essa é uma das razões pelas quais o diabo odeia tanto o sábado. O sábado do 7º dia, ali no 4º mandamento, ele diz que nós devemos santificar, guardar, separar o sábado, porque o Senhor fez o céu e a terra e tudo que nela há, e no 7º dia descansou. Então, quando eu descanso no sábado, quando eu paro e eu santifico o sábado, eu estou fazendo referência direta ao Criador, porque ele estabeleceu assim. E Satanás, ele odeia tanto o sábado que ele fez de tudo para mudar. E, infelizmente, ele conseguiu implantar essa ideia na cabeça de muitas pessoas. Adorar o Criador por meio da observância dos mandamentos divinos está em oposição direta à adoração à besta. No fim dos tempos, Deus terá um povo leal a ele, apesar de oposição e de perseguição. Apocalipse 14:12 afirma que os fiéis terão a fé em Jesus, que é uma fé tão profunda que confia quando não consegue ver e persevera quando não pode entender. É um dom de Jesus, recebido pela fé, e que nos conduzirá em meio ao conflito eminente. Então, ter a fé no Criador, no seu Redentor, a fé em Jesus, vai nos guiar nesse momento tão terrível, que a história da humanidade vai passar aí nos últimos tempos, e nós já estamos, no limiar ali do conflito final. Então, ter a fé de Jesus, ter essa convicção, ter essa certeza e essa paz que excede todo entendimento vai fazer toda a diferença. Mas você não consegue essa fé ou ter essa certeza de um dia para o outro. Você precisa ter relacionamento com Jesus. Segunda-feira, a crise vindoura. A profecia da marca da besta, que está lá em Apocalipse 13, nos fala sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Desde que Jesus morreu na cruz, o inimigo sabe que foi derrotado, que ele sabe que ele já é
perdedor, mas luta para levar consigo o maior número de pessoas, porque ele sabe que ele já perdeu, mas ele tenta destruir a vida das pessoas, deixar elas distantes de Deus, não aceitando o sacrifício de cruz, para que ele, faça com que mais pessoas percam a salvação. Esse é o objetivo de Satanás. Sua estratégia é o engano. Quando isso não funciona, ele usa a força, como ele fez na Idade Média, matando as pessoas. Ele está por trás do decreto que condena à morte os que se recusam a adorar a besta ou receber a sua marca. Vai existir um decreto de morte no final dos tempos, E as pessoas que não aceitarem adorar a besta vão então passar por esta perseguição. Mas Jesus ele volta e nos resgata, deste momento tão triste da humanidade. Mas Satanás vai fazer isso. A perseguição religiosa ela não é novidade, ela existe desde que Caim matou Abel, porque simplesmente Abel obedeceu a Deus. Jesus diz que isso também aconteceria até mesmo entre os crentes, Muito triste isso. A perseguição tem sido comum, aconteceu na Roma pagã, mas foi especialmente evidente na crueldade da igreja medieval para com os fiéis. Todos eram chamados de hereges, mandados para a fogueira e tantas outras torturas. A marca da besta é apenas o elo final dessa cadeia. Como as perseguições passadas, seu objetivo é forçar todos a se conformarem com um falso sistema de crenças e de adoração. E aqui diz que a profecia indica que a perseguição começará com sanções econômicas. Ninguém poderá comprar ou vender sem ter a marca da besta, A fim de preparar os professos cristãos para receber a marca da besta, quando o teste final chegar, o diabo encoraja-os a fazer concessões. Quando ele diz assim, não, mas não precisa levar tão a sério esse mandamento, não. Não, mas você pode fazer diferente. Mas Deus entende. Deus não vai achar ruim se você fizer aqui diferente ou assim. Ou seja, você pegar aquilo que é doutrina, aquilo que não tem autoridade de Deus para ser mudado e você começa a fazer concessões, começa já a não dar tanta importância mais para as coisas. E aí então Satanás já monta todo o plano, a estratégia para nos enganar. Os fiéis vivem em obediência piedosa. Pela graça ficam firmes quando tudo ao redor está tremendo. Enquanto o mundo segue a besta, ele segue o cordeiro por onde quer que ele vá. E é isso que precisamos fazer. Terça-feira, identificando a besta, parte 1. Então vamos saber quem é a besta de Apocalipse. Apocalipse fala de duas, Uma do mar e uma da terra. E a Bíblia nos dá orientação sobre quem é essa besta. Apocalipse 12, do 3 ao 5, diz que o dragão tinha como objetivo destruir o filho da mulher quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a gente sabe aqui que está falando de Jesus, O diabo, agindo por meio de Roma, tentou destruir Cristo. O arqui-inimigo de Deus usa instituições políticas e religiosas para realizar seus propósitos, a união, político-religioso. A besta do mar é um poder religioso apóstata, ou seja, separado, que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de adoração. Essa besta não é uma pessoa, é uma organização religiosa que substitui a verdade de Deus por decretos humanos. Quando começa ali a mudar os mandamentos do Senhor, quando começa a se colocar na autoridade de Deus, no lugar de Deus, A Bíblia define blasfêmia como o ser humano comum afirmar ser Deus e um ser humano comum reivindicar o poder para perdoar pecados, E esse sistema religioso, infelizmente, ele faz essas duas coisas. Ele se auto-intitula autoridade para falar em nome de Deus e também para perdoar os pecados. E a Bíblia chama isso de blasfêmia. Então, a besta, que emerge ali do mar, ela é esse poder religioso que tem essas prerrogativas, pegam para si aquilo que pertence unicamente ao nosso Deus. Identificando a besta, parte 2. Em vez de adorar a besta, a alegria do povo de Deus está em adorá-lo. Sua obediência brota do coração. São fiéis a ele porque sabem quanto ele é fiel ao seu povo. E a lição diz que o papado exerceu grande influência de 538 a 1798,
Mas ali quando o general Berthier, general de Napoleão Bonaparte, levou o último papa ali, né, cativo em 1798, a supremacia papal então termina e a profecia é cumprida. E ali então o papado sofre né, um golpe fatal, mas essa ferida mortal ela seria curada né, no futuro, tá lá em Apocalipse 13:12. Ou seja, a influência do papado, sistema religioso, mais uma vez seria sentida em todo o mundo. É o que diz a Bíblia Sagrada, né? E a quinta-feira vai falar de uma outra besta, agora a besta da terra. A primeira besta ela surge do mar, a segunda vem da terra. O mar representa povos, multidões, nações e línguas. Isso a própria Bíblia fala para nós em Apocalipse 17:15. A da terra, então, representa uma área escassamente povoada. A segunda besta surge perto do fim do império em que a primeira besta exerce a autoridade, ganhando destaque por volta de 1798, né? E aqui nós temos um país que se encaixa perfeitamente nessas profecias, né? Os Estados Unidos se encaixam precisamente nessa descrição. O país declarou sua independência em 1776, adotou a Constituição em 1789 e foi reconhecida como potência mundial no fim do século XIX. E até hoje, né, é uma potência mundial. O mundo para ouvir o que o presidente dos Estados Unidos vai dizer, vai ditar. Os Estados Unidos dita economicamente, né, todo o mundo. Essa nação, ela era gentil, né, semelhante a um cordeiro, mas no fim fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, né? Então, na Constituição dos Estados Unidos fala muito sobre liberdade, né? Mas infelizmente esse próprio país vai ser aquele que vai tirar a liberdade das pessoas, principalmente a religiosa. E aqui diz que ela exerce toda a autoridade da primeira besta e abandona seus princípios de liberdade religiosa, fazendo com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. O sistema religioso que a gente falou lá da primeira besta, que é aquela que emerge do mar. Então, o poder religioso e político, eles vão se unir novamente. No passado isso aconteceu e não deu certo, não foi bom, né? Porque aí o sistema político começa a entrar naquilo que é doutrina, naquilo que é princípio, e o sistema religioso começa a se corromper. Novamente isso vai acontecer no futuro. A besta que emerge do mar, né, que teve ali uma ferida mortal, ela vai ser curada, esse sistema religioso vai voltar a ter toda a autoridade. E através da besta da terra, que é esse poder, esse sistema político, né, poderoso, ele vai dar sustentação para a adoração da primeira besta, né? E aí vai acontecer também as perseguições daqueles que não aceitarem obedecer e adorar a besta. É interessante notar que na época em que foram identificados pela primeira vez como esse poder da besta, os Estados Unidos não estavam nem perto de ser o gigante militar e econômico que se tornaram e permanecem sendo no presente. Então, quando se falou sobre isso, né, muita gente não acreditou, os Estados Unidos não tinha esse poder, mas hoje ele tem, mostrando, né, que os estudos da profecia estavam corretos. Então, a Bíblia ela nos fala desses últimos capítulos, né, os capítulos finais da história da humanidade. Perseguição, uma falsa adoração se levantará, né, união entre igreja e Estado para perseguir o povo de Deus, mas a Bíblia fala de esperança. Apocalipse fala de um conflito que vai se finalizar e Deus sai vitorioso. E vitoriosos serão aqueles que seguirem, né, o Cordeiro, que adorarem a Deus, a verdadeira adoração, no verdadeiro dia, da forma verdadeira, e continuar fiel a Ele até o fim. Esses serão salvos e estarão com Ele por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos dê essa tranquilidade e essa certeza de que estamos seguros debaixo da tua proteção, né? Mas para isso eu e você precisamos continuar estudando a palavra de Deus, tendo um relacionamento com Ele, né? Exercendo ali então o nosso cristianismo verdadeiro, para não sermos enganados. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo da lição. Obrigado por nos orientar através da tua palavra sobre os eventos finais deste mundo. Sabemos que perseguição e todas essas questões muitas vezes nos assusta, mas o Senhor disse que não nos deixariam só. O Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. E se estivermos ligados na videira verdadeira, Pai, nada pode nos destruir, porque o Senhor é aquele que está à nossa frente,
batalhando conosco, assim como o Senhor fazia com o povo de Israel, que em toda guerra, todo momento de dificuldade, o Senhor estava à frente, o Senhor estava batalhando com eles. E assim também será conosco. Que possamos ficar cada dia mais ligados na Tua palavra, num relacionamento sincero contigo e melhorando, Senhor, a nossa vida a cada dia, porque nós temos o nosso momento de fraqueza, mas nós temos um justo juiz a quem podemos recorrer. Obrigado pelos Teus cuidados e pelas Suas bênçãos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você continue perseverante e também leve essa luz para a vida de outras pessoas que precisam. Até o próximo estudo, se Deus quiser.